levante pessoas firmes na verdade do Evangelho. Eu queria convidar a todos, por gentileza, a abrir vossas Bíblias no primeiro livro das origens, Gênesis, capítulo de número 11. Quero pensar com vocês nesse texto. Hoje é um culto de caráter missionário e eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações. Gênesis, capítulo de número 11, iremos fazer uma leitura a partir do versículo de número 6. Livro do Gênesis, capítulo de número 11, versículo 6 em diante, diz-nos assim, irmãos, o texto sagrado: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Amém. Queridos irmãos, culto de caráter missionário. Eu costumo dizer que missões é a ação do amor de Deus pela humanidade. De fato, a igreja a qual nós estamos inseridos, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ela simplesmente não faz missões porque ela acha bonito. A igreja de Cristo, ela simplesmente não faz missões porque é muito simpatizante fazer missões. Não é fazer missões simplesmente por uma obrigação, é por uma carga que nos repousa sobre nós, ao ponto de nós fazermos às vezes desanimado. Eu quero dizer que missões nesta noite, ela vai muito mais além do que simplesmente aquilo que nós queremos fazer. Porque antes da igreja entender o que é missões, missões sempre fez parte da essência do nosso Deus Trino que acreditamos. Mesmo antes da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já havia missões. Mesmo antes dos profetas, seja eles exílicos, pós-exílicos, no Antigo Testamento, já havia o princípio de um Deus missionário. Mesmo antes de ser escritos os livros dos Salmos, os livros históricos, já havia um princípio de um Deus missionário. Permita-me nesta noite dizer aos amados irmãos que aqui estão, que estão assistindo pela internet, que nós hoje fazemos missões porque o nosso Deus, Ele respira missões. E eu amo porque quando eu vou no primeiro livro do Gênesis, escrito pelo sacro Moisés, ele já inicia tendo uma revelação de Deus, falando a respeito da criação. E apenas no fato de olharmos a criação, já vemos a essência de Deus como um Deus missionário. No capítulo 1, versículo 1, o texto diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. E isso é que chama a minha atenção no contexto missionário. Porque o Deus a qual nós servimos é um Deus que, primeiro, Ele não pensa pequeno. Primeiro, o nosso Deus, Ele não tem uma visão mesquinha daquilo que é pequenez diante de si. Porque Deus bem que poderia criar apenas um bairro, Deus que bem poderia criar apenas uma cidade, Deus poderia criar um estado, um país ou um continente, mas o texto diz que Ele criou a terra. E isso mostra o plano de Deus para a sua criação. Porque Deus, Ele não pensa pequeno. Deus, Ele vai muito mais além dos nossos pensamentos. Enquanto muitos se preocupam apenas o perto, Deus deseja também o longe. Enquanto muitos só pensam longe, Deus pensa o perto. Porque as missões é simultânea. Enquanto eu vou, outros vêm e fazem aqui também. Então o princípio de um Deus que servimos é um Deus missionário. Ele criou a terra, Ele criou algo grande. Só que, irmãos, Ele cria a terra para o homem.
Ele cria a terra para que o homem estivesse sobre a face da terra. O texto diz que depois que Deus cria todas as outras criações, a natureza, os espaços, Deus cria tudo. Aí capítulo de número 1, versículo 26, há uma reunião no céu e o texto diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e que eles possam agora povoar e encher a terra de pessoas à sua imagem e à sua semelhança. Irmãos, isso é lindo, porque o Deus que criou a terra, Ele já criou com a função e a visão de povoar essa terra de pessoas à sua imagem, conforme a sua semelhança. E foi isso que Deus fez. Estava tudo lindo, a terra criada, os animais, tudo pronto, e pessoas ali, Adão e Eva, celebrando a imagem de Deus, o princípio da perfeição, o princípio da dispensação, da inocência. Não havia pecado, não havia maldade, não havia lascívia. Mas aí, irmãos, Satanás, ele não se alegra quando vê a santificação, ele não se alegra quando vê o plano de Deus dando certo. Ele sempre vai querer se levantar, mas eu trago uma palavra: ele pode até se levantar, mas a certeza é que ele vai cair, porque maior é aquele que está conosco. Aí por algum momento na história, o texto diz que eles desobedecem a Deus. Adão e Eva, ambos pecam, e o texto diz que depois que eles pecam, a primeira ação de Adão é se esconder, porque o pecado traz essa vergonha, porque agora a imagem, a semelhança de Deus, a moralidade, a espiritualidade, a essência, um bom caráter havia se perdido devido ao pecado, e o homem agora se esconde de Deus. Aí agora eu vejo Deus na eternidade, o primeiro missionário transcultural. Porque se missões é buscar o perdido, Deus, ele é especialista nisso. O texto diz que ele desce naquele dia, e o primeiro clamor foi de Deus: Adão, onde estás? Irmãos, nós não podemos se gloriar daquilo que fazemos no reino, porque o próprio Deus fez. Ele foi de encontro a um perdido. Se Deus fez, se Deus realizou, quem somos nós para permanecermos com os braços cruzados? Deus desceu e procurou um homem que havia se perdido. Segue a história. Passados alguns momentos difíceis na história, a humanidade peca, o pensamento é pecaminoso, ao ponto de Deus falar para Noé, dizer: Noé, o povo é mau, constrói uma arca. Olha o Deus missionário. Ele poderia acabar com tudo, mas a essência de Deus é um Deus da salvação. Constrói uma arca, Noé, e faz disso. Eu sei que o diabo quer que só entre você, mas eu quero que entre você, sua esposa, seus filhos e todas as 3 esposas de seus filhos, porque a essência de Deus é de salvação. Capítulo de número 9, depois que o dilúvio acaba, aí Deus agora reforça a promessa. Versículo do capítulo 9, versículo 1 diz que Deus abençoou a Noé e disse: Noé, frutificai e enchei toda a face da terra. O propósito de Deus foi sempre encher a terra de pessoas à sua imagem e semelhança. Mas agora a imagem de Deus havia caído por causa do pecado, e quanto mais o povo se espalhava, mais pessoas pecaminosas iam, e a imagem de Deus não estava mais representada na vida deles. Aí quando chega no capítulo 11,
É uma das primeiras tentativas de Satanás em tentar parar com o plano de Deus na eternidade, de encher de pessoas a sua imagem e semelhança. Havia um homem muito poderoso chamado Nimrod. Esse homem era tão poderoso que ele agora decide construir uma cidade. E no meio da cidade ele procura construir uma torre. E o cume e o topo da torre iria tocar no céu. Irmãos, não há nenhum pecado na torre. Não há nenhum pecado na cidade. Mas o pecado está na intenção de Nimrod. Porque Nimrod é um símbolo do espírito de anticristo. Em tentar parar o projeto e as promessas de Deus. O versículo, irmãos, do capítulo 11, versículo 4, o texto diz: e disseram: ei, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Só que o plano original de Deus era encher a terra, espalhar sobre a face da terra. Satanás sempre vai fazer de tudo para que a igreja não cresça. E só há um ponto forte de fazer com que a igreja cresça: é através de missões, evangelização, pregação do evangelho. Saiba de uma coisa: todos que se levantaram, se levantam e ainda se levantará contra o crescimento da igreja, é o espírito de Satanás que habita neles. Porque quem é de Deus deseja fazer com que o Senhor seja glorificado em todas as nações. Só que não é sobre isso que eu quero pensar. Eu quero frisar no versículo 6 algumas características que habitavam nesse povo, que chamaram a atenção de Deus. Porque quando o justo não governa, o ímpio governa no lugar dele. Aí o texto do versículo 6 diz algo muito interessante. Deus reconhece que aquele povo era um. Deus reconhece que aquele povo falava a mesma língua. Deus reconhece que aquele povo estava fazendo. E por último, Deus reconhece que não havia restrições para aquele povo. Olhando para esse versículo, aqui está 4 ferramentas poderosas que habitam na igreja para a proclamação do evangelho. O que chamou a atenção de Deus é que o povo era um. Comunhão, ajuda, estender a mão, abraçar, acolher. Irmãos, povo dividido não subsistirá. Igreja que briga não subsistirá. Mas quando nós estamos em comunhão, quão bom e quão suave é que vivamos em comunhão uns com os outros. Sabe uma coisa, irmãos, que irrita o diabo? É quando ele vê um irmão alegre com o outro e dizendo: eu te amo, você me ama. Porque aonde há comunhão, há o desejo de proclamar o evangelho para a glória de Deus. Deus viu que aquele povo era um, havia comunhão entre eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Um paralelo de Gênesis capítulo 11. O nascedouro da igreja inicia com comunhão. Gênesis capítulo 2, versículo 1. E estavam todos reunidos no mesmo propósito. Quanto mais a igreja se une, mais o reino de Deus é glorificado.
Em nome de Jesus, eu queria que você abrisse o seu coração para o que eu vou falar nesta noite. Que possamos viver mais em comunhão com os irmãos. Que possamos viver o princípio da koinonia e dizer: eu amo meu irmão. E juntos realizaremos a obra do Senhor. O segundo ponto que chamou a atenção de Deus é que o povo falava a mesma língua. Esse é o princípio da comunicação. Não era o que A queria, não era o que B queria, era o que todos tinham em mente, o mesmo propósito. Havia entre eles uma comunicação, que quando um pedia a saca de cal, era a saca de cal que ia. Quando iria usar as pedras, eram as pedras que iam. Cada qual estava exercendo a sua função de forma comunicativa, ao ponto de Deus olhar e dizer: o povo fala a mesma língua. O idioma a qual eles falam facilita a comunicação deles. Sabe por que, irmãos, que às vezes a obra da evangelização cai um pouco? Sabe por que às vezes nós não temos essa disposição maior em evangelizar, em ganhar vida? É que parece que a gente está lutando pelos nossos próprios desejos, pelos nossos interesses. Mas nós não lutamos pelos interesses próprios. Nós falamos a mesma língua, falamos a língua do céu. Não falamos o que nós queremos, mas falamos aquilo que Deus quer que venhamos a fazer. Quanto mais nós se comunicamos, mais nós iremos trazer à tona o que o Senhor deseja fazer nessa terra. Quanto mais nós falamos a língua um dos outros, e a língua é a língua do Evangelho, a pregação do Evangelho, a pregação da santificação, a pregação da salvação, a pregação que o Senhor ainda batiza com o Espírito Santo, que ainda cura, que ainda salva e que ainda vai voltar. Essa é a nossa comunicação. Terceiro, o que chamou a atenção de Deus, além da comunhão, além da comunicação, é que o próprio Deus disse, e tudo que eles começaram a fazer, a expressão de ação fazer, não é só viver em comunhão, não é só falar a mesma língua, mas nós temos que arregaçar as mangas e dizer: eu vou fazer. E o texto diz, irmãos, que Deus teve que descer para parar, porque eles iam conseguir. Porque quando nós estamos em comunhão, quando nós falamos a mesma língua, e quando nós estamos em disposição para fazer, não tem inferno nenhum que pare a igreja de Cristo. Quanto mais nós fazemos, mais o Senhor nos dá vitória. É nas ruas andando e pregando o Evangelho, o Senhor dando vitória. Não é um Evangelho que vive na teoria, mas é a praticidade. Fazer com que o reino de Deus seja glorificado, fazer com que o Senhor salve vidas para a glória do seu santo nome. Por último, o texto diz que não havia nenhuma restrição para tudo que eles estavam querendo fazer. Outras traduções vai dizer que não havia limitações. Era um povo, mesmo sendo usado por Satanás, mas eles não se limitavam naquilo que fazia. Eu olho para esse texto e vejo que sobre nós, os filhos da luz, repousa a responsabilidade e entendermos que o pouco que eu faço ainda não é suficiente para viver a minha vontade, para fazer a vontade de Deus sobre a minha vida. Não havia restrições para eles, não havia limites, eles iam desbravar. Aí o texto diz que Deus desce, confunde a língua
e espalha sobre a face da terra. Somente para cumprir o propósito. Agora o povo está espalhado sobre a face da terra. Surgem as variedades de línguas, idiomas, dialetos. Só que a pergunta é: e a imagem de Deus? E a presença de Deus? Porque o homem agora é pecador. O povo está espalhado sobre as terras, sobre os continentes. Mas a pergunta é: e a imagem de Deus na vida deles? Só é possível através do segundo Adão. Aí Paulo, irmãos, cita um versículo que chama a minha atenção. Romanos 6:23, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou do céu, procurou um justo sequer, e não havia. Aí parece que eu vejo Isaías, no ano em que o rei Uzias morreu. Ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele vê a glória de Deus. Ele é confrontado antes de ser chamado, porque todo chamado tem que primeiro ser confrontado. Ele é confrontado pela glória de Deus. A santidade de Deus enche o ser dele, ao ponto dele reconhecer que era pecador. Mas mesmo pecador, a Bíblia diz que Deus, através de um anjo, com uma brasa, toca na boca dele e purifica a vida dele. Depois que ele é purificado, aí surge uma voz no céu. É o segundo clamor do céu, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nenhum homem na terra poderia vir, porque todos eram pecadores. Não havia profeta, sacerdote, juiz, rei. Não havia, todos pecaram. Mas lá na Belém de Judeia havia uma jovem chamada de Maria. Aprove a Deus escolher ela para gerar aquele que traria para as nações a imagem de Deus de volta. Jesus nasce, cresce, exerce o seu ministério de pregação, de salvação, de curas, milagres. E agora ele vai para o alto de uma cruz. Na cruz do Calvário ele salva, porque a essência de Deus é salvar. Nos piores momentos de Deus, ele salva. Salva um ladrão da cruz, dá o seu último grito, morre. Aí a Bíblia diz que agora ele vai ser sepultado. Ressuscita no domingo de Páscoa. Lucas narra que ele passou aproximadamente 40 dias ressurreto aqui na terra. Ao ressuscitar, ele foi aos discípulos e deixou mandamentos. Deixou alguns princípios e cumprimento da igreja. E havia um momento agora que havia aproximadamente 500 pessoas reunidas. Alguns perguntaram: Senhor, quando é que tu vai restaurar o reino de Israel? Eram os crentes que só pensavam naquilo que era da terra. Aí Jesus: não compete saber essas coisas. Atos capítulo 1, versículo 8. Aí Jesus agora vai liberar para eles um privilégio. Privilégio esse, primeiro: recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Com o propósito, ser minhas testemunhas. Aonde, Senhor? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí Jesus disse assim: olha, fica tranquilo, não vai demorar muito. Jesus é assunto aos céus. Depois de 10 dias, a festa da colheita, festa de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, capítulo 2 de Atos. Não havia mais 500. 380 abandonaram a promessa. Mais 120. Porque, irmãos,
Deus, para fazer, não precisa de muito, Ele precisa apenas de corações dispostos. 120 reunidos, buscando, esperando a promessa, e de repente eles ouviram um som, como de um vento vermente e impetuoso, que encheu toda a casa. Aí eles começaram, irmãos, a ver línguas repartidas como que de fogo. E eles começaram a falar as línguas conforme o Espírito lhe concedia. Há duas vertentes bíblicas. Primeiro, que ali eles falaram línguas idiomáticas, biblicamente é o texto, e que nós pentecostais acreditamos também que dentre as línguas idiomáticas havia línguas estranhas, ou novas línguas derivadas que vêm do céu. Mas o texto diz que quanto mais eles falavam em línguas, cada um entendia na sua língua materna. Aproximadamente 13 nações. Aí eu gosto, irmãos, porque em Gênesis capítulo 11, Deus ele desceu para confundir. Em Atos capítulo 12, ele desceu para dar entendimento. Em Gênesis capítulo 11 ele veio porque o projeto era de homens. Oh glória. Mas em Atos capítulo 2 ele veio porque o projeto é dele desde toda a eternidade. Em Gênesis ele veio, irmãos, para confundir as línguas. Em Atos ele veio para dar entendimento àqueles que ouviam. Em Gênesis, irmãos, ele espalhou aqueles sem a sua imagem, oh glória. Mas em Atos ele espalhou, cada um voltou para a sua cidade, cheios do Espírito Santo de Deus. Porque Deus ama missões. Deus ama os povos, as tribos, as línguas. João, quando foi arrebatado na ilha de Patmos, quando ele avistou de longe o livro dos selos, ele começa a chorar, porque não havia ninguém digno de desatar o livro. E ele começa a chorar. De repente vem um e diz assim: João, por que chora? Por que tu está chorando? Ele: porque não tem ninguém digno de desatar o livro. De repente um coral, capítulo 5, versículo 9, um coral de anjos cantavam um hino tão lindo, e era: digno é o Senhor de desatar o livro, porque foste morto, e pelo seu sangue, oh glória, foram comprados povos, tribos, línguas e nações. Sabe o que eu entendo com isso? Que Satanás tentou parar o projeto missionário, mas ele só tentou porque Jesus veio, morreu, ressuscitou, deu poder à igreja. A igreja está cheia do Espírito Santo, e vamos desbravar aonde o Senhor mandar. É no Aquiraz, é no Ceará, é em todo o Brasil, é nos confins da terra, porque enquanto o Senhor não voltar, ainda tem vidas que precisam ser a imagem e semelhança de Deus. Meus queridos irmãos, você, eu, nós fomos alcançados pela graça de um Deus missionário. É por isso que nós temos que viver missões diariamente. Viver missões onde nós estivermos. Agora em agosto fará 10 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus. Mas a minha infância foi nas ruas de Fortaleza. Aos 9 anos de idade, mendigando pão, pedindo esmola. Uma família totalmente dependente das drogas, uma mãe usuária do crack, os irmãos envolvidos com o tráfico. E a minha rua era nas ruas da Parquelândia, em Fortaleza. Quantas vezes eu tinha que dormir em cima de papelões, abandonado, porque não ia para casa. Porque ao chegar em casa, minha mãe estava usando droga. Quando a minha mãe foi acometida de uma doença, tuberculose, por causa das drogas, fomos morar em Maracanãú. E infelizmente em Maracanãú eu conheci as drogas e passei 5 anos dependente do crack. Olhavam para mim e diziam: Robervan, você não tem jeito.
Quantas vezes eu tive que ir embora do meu bairro porque tentavam me matar, tirar minha vida. E um jovem de 13, 14 anos que não sabia o que fazer da vida. A depressão consumindo o meu ser. E agora minha mãe, não era só ela, agora os meus dois outros irmãos, os dois traficando dentro de casa. Mas o céu ainda existe. O evangelho ainda transforma. E quando todos diziam não tem mais jeito, aí Jesus chegou e disse: tem jeito para mim. É rejeitado, mas eu vou fazer um servo meu. Ninguém não dá mais nada, não dá, mas vão dar um dia porque ele pregarás o meu evangelho. Foi quando no dia 27 de agosto, em uma noite, aos 19 anos de idade, eu tomei a decisão de seguir a Jesus. Você crê que Jesus ainda liberta? E eu falei: Senhor, eu vou entregar minha vida a Ti. Eu não tenho força para sair do crack. Eu não tenho força para deixar o cigarro. Senhor, me ajuda. Irmãos, era uma cruzada evangelística. Aproximadamente 2.000 pessoas naquela cruzada. E eu disse: Senhor, eu vou dar uma oportunidade. Mas Senhor, se é para ser crente, quero ser um crente diferente. Eu não quero ser um crente só para esquentar banco na igreja. Se é para ser crente, me usa. Me faz um servo teu, um pregador do evangelho. Irmão, Deus ouviu minha oração. Depois daquele dia, nunca mais eu voltei a usar droga. Nem abstinência. Com 2 meses de crente, pastor Alex, o Senhor me batizou com o Espírito Santo e com fogo. E aos 2 meses de convertido, eu entrei no quarto chorando e disse: Deus, eu quero servir na obra, mas eu não sei aonde. Me mostra, Senhor, uma vocação específica. E no quarto orando, o vento soprou. E a Bíblia começou a folhear. Parou em Salmos 2, versículos 7 e 8. Um novo convertido. Eu disse: Deus, me mostra o meu chamado. Os Salmos 2, versículos 7 e 8 é uma dispensação milenar para nós dispensacionalistas. Quando o texto diz: Tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Irmãos, naquele momento eu caí chorando. Caí no chão chorando e disse: Senhor, como será isso? Eu sou pobre. Uma família humilde, uma família que não tem condição nenhuma. Eu nunca nem de Maracanã saí, Senhor. E Deus falou no meu coração: descansa, porque quando eu chamo, eu me responsabilizo. Vai fazer 10 anos que entreguei minha vida a Jesus. Ele me deu o privilégio. Ele já me deu as nações por herança. Me levou em países que eu nunca pensei na minha vida que iria pregar o evangelho. Me deu uma esposa linda, um filho lindo. E para terminar, sabe o que é isso? É o poder do evangelho que transforma uma sociedade, que transforma a prostituta, que transforma o drogado, que pega aquele que ninguém dá mais nada e faz ser um mensageiro, uma serva de Deus. Ainda existe uma geração de Robert Vance que precisa de nós. Ainda existe uma geração nas drogas, na prostituição que precisa de nós. Porque o Deus das missões conta com cada um de nós. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. No ano de 2015, em uma equipe missionária, eu vim aqui a essa igreja. Ainda novo convertido, pastor Alex. Eu disse à minha esposa que iria falar isso. Novo convertido em uma equipe. Ao chegar aqui, me deram uma oportunidade para falar algo, eu nem sabia falar direito.
Só falava em línguas estranhas. Quando terminou o culto, o senhor veio para mim e disse assim: rapaz, continua firme, e você vai longe. Irmão, por não é que eu fui longe mesmo? Porque Jesus ainda faz para a glória do seu santo nome. Que Deus te abençoe no nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, não há Deus.